Olá, tudo bem? Vamos hoje corrigir o nosso texto do Cartoon. Lembra que na aula passada eu falei que o homem estava refém da televisão, né? Como está aqui no nosso texto. Daí ele foi clicar a televisão e ele foi diminuindo na sua evolução. Né? Primeiro ele era Homo sapiens, depois era Neandertal, depois era Erectus, hominídeos e depois o primata. Então, os três textos que nós lemos, o primeiro falava sobre as pessoas que são reféns das máquinas, reféns da tecnologia. O segundo texto falamos sobre o uso excessivo do celular. E esse texto aqui, nós estamos falando do que a televisão faz ao homem. Então, vamos para a página 58, que é a correção do exercício. O cartoon é um gênero que apresenta uma crítica por meio de humor. Então, aqui, né, nós vamos ver que o cartunista, ele quis demonstrar humor, né, onde há diminuição da evolução do homem. As pessoas vão rir, vão achar graça, né, ao ver o homem regredindo. Bom, então tem assim, qual é a crítica presente no cartoon da página anterior? Então a crítica é o comportamento do ser humano em relação à televisão. Porque a televisão, ela faz isso, porque o homem fica parado vendo, não tem crítica nenhuma, não faz crítica nenhuma. Ele vai ficando parado, só a televisão que cita as regras e ele tem que aceitar. Ele não pode contestar. Então, por isso que ele diminui, né? A mente dele fica parada, sem evolução nenhuma. Letra B. Explique o humor construído no cartoon. Consiste na relação estabelecida entre a televisão e a involução do ser humano, que liga a TV como um modern man, homem moderno, e vai regredindo conforme passa tempo diante do aparelho. Então, como é que eu falei? Né? Ele fica só sentado e a televisão que vai ditando as regras e ele vai, a mente dele vai ficando atrofiada e ele vai regredindo. 2. No primeiro quadro, aparece a imagem de um homem e expressão em inglês modern man, cujo significado é homem moderno. Nos demais, são apresentados imagens do ser humano em transformação, todos em frente à televisão. Qual foi o efeito obtido ao relacionar a televisão a essa transformação do ser humano? Então, a televisão causa a involução do ser humano, quer dizer, ele ao invés de evoluir, ele regride. Pois, ao utilizar esse eletrodoméstico, sem nenhuma criticidade, o ser humano torna-se um telespectador passivo. Ele não tem crítica, ele não pode fazer crítica, porque a televisão é uma coisa inerte, ele não pode falar com a televisão. Então, ele não tem crítica e aí ele vai o quê? Involuindo, ele vai regredindo. Letra B. A expressão modern man foi empregada para fazer referência somente ao ser humano do sexo masculino ou ao ser humano de forma geral? Ao ser humano de forma geral, porque quando nós falamos homens, né, a eles, a todos, nós estamos nos referindo a tanto homem quanto mulher. Então, é ao ser humano em geral. Letra C. Com que intenção isso foi feito? Para mostrar que essa questão afeta todas as pessoas do nosso tempo. Não é só aquele homem, né? A todos nós que, se ficarmos de frente à televisão, nós vamos regredir, nós não vamos mais ler um livro, nós não vamos mais ter crítica, fazer crítica, né, com as coisas. Vamos só ficar passivo, aceitando tudo que eles vão estar falando pra gente. Se ele falar que essa caneta é uma pedra, a gente vai acabar acreditando que é uma pedra porque a gente não tem como argumentar que não é. Né? Então, por isso que, para mostrar essa questão, né, em relação ao nosso tempo. Número 3. Na primeira cena do cartoon aparece um balão com a expressão clique. Explique qual é o som que essa palavra está reproduzindo. Ela está reproduzindo o som, né, da televisão sendo ligada, né, o som do botão da televisão ao ser ligada. Porque as televisões de antigamente tinha botão, né? Mas a televisão de hoje não. Hoje você liga com controle, então você não escuta nenhum barulho. Mas a televisão antigamente, as antigas, elas tinham botão. Então, toda vez que você ligava, fazia um clique. A letra B. O que o emprego dessa expressão sugere nesse contexto? Sugere que o homem estava ligando a TV. Então, toda vez que ele pegou o botão e fez um clique, aí ligou a televisão.
Bom, vamos para a última questão, que é o número 4. Tanto a crônica O Reinado do Celular quanto o Cartoon apresentam uma crítica a algum aparelho tecnológico. O que há em comum entre esses textos em relação à reflexão a que se propõe? Bom, tanto a crônica quanto o Cartoon tratam sobre o uso excessivo do celular e da televisão. Né? Esse texto aqui também está dizendo uso excessivo, porque ele fica muito tempo em frente à televisão. Né? E lá no texto do celular, as pessoas não largam o celular para nada, né? Então é o uso excessivo do celular mesmo. Então, tanto a crônica quanto o Cartoon tratam sobre o uso excessivo do celular e da televisão, respectivamente, provocando uma reflexão sobre a alienação que a tecnologia nos submete e que é nociva ao ser humano. Né? Então, como nós vimos no primeiro texto, quando eu falei que as pessoas eram reféns da tecnologia, né? Quando eu falei que ninguém consegue mais ficar sem uma máquina de lavar roupa, né? Ninguém consegue mais ficar sem um ferro de passar, um ferro elétrico. Então as pessoas se tornam reféns desse aparelho, né? E também naquele outro texto, que está falando sobre o uso excessivo do celular, quando as pessoas também não largam o celular para nada, comendo, numa festa, dormem até com o celular debaixo do travesseiro. Então, também isso aí é muito nocivo ao ser humano. E a televisão, né? Por último, a televisão também. E quando você fica de frente à televisão, você fica alienado, porque a televisão não te deixa fazer nenhuma crítica a nada do que ela está falando. Ela que está certa. Então, tudo que ela está apresentando ali para você já está pronto e você não precisa criticar nada. Então, esse aí foram os nossos textos de crônica que nós estudamos nesse capítulo. E vamos agora para a próxima aula. Até breve.